Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é o Leituras do César e hoje é um vídeo especial, é um dia que para mim é uma grande celebração, que é o primeiro aniversário deste canal. É uma data que eu tô comemorando com muita alegria hoje. Eu realmente não imaginei que eu faria um canal no YouTube por um ano inteiro. Apesar desse canal ainda ser bastante pequeno, de não ter tanta audiência, eu fico muito feliz todos os dias de poder fazer esses vídeos, de poder falar de uma coisa que me agrada tanto, que é falar de livros, falar de literatura, compartilhar isso em voz alta com outras pessoas, porque infelizmente muitas vezes a gente acaba lendo muita coisa que faz a gente pensar em. Algumas vezes é um pouco difícil a gente encontrar outras pessoas com quem a gente possa compartilhar as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas impressões. Então, fazer esse canal no YouTube para mim tem sido uma grande jornada e poder falar sobre eles aqui, assim, em frente a uma câmera e de repente encontrar uma outra pessoa do outro lado da tela que talvez tenha lido aquele livro, que talvez ele gostaria de ler, que essa pessoa e eu possamos nos comunicar ou nos conectar de alguma forma. Isso para mim tem sido um prazer enorme e eu espero que eu possa fazer isso por muitos anos, independentemente se esse canal vai continuar sendo pequeno, se ele vai crescer ou não. E eu só tenho a agradecer a vocês que de uma forma ou de outra me dão apoio nessa jornada, que vocês que assistem, que dispensam um tempo de vocês para assistir os meus vídeos, comentar, deixar os seus likes, me presentear com as suas inscrições. Isso para mim é algo fenomenal, é algo que me deixa muito feliz. E se eu posso pedir alguma coisa a mais de vocês, eu peço que continuem a acompanhar esse canal, que continuem a comentar, que a gente possa sempre trocar ideias, conversar. Bom, o vídeo de hoje ele vai funcionar mais ou menos como uma retrospectiva dos livros que eu li ao longo desse ano. Eu li 26 livros no total. Eu acho que foi pouco, acho que eu poderia ter lido até mais. Porém, eu leio outros livros também. Eu leio livros de não ficção, de outros temas, que eu acabo não trazendo para esse canal porque não é muito a minha praia falar desses livros. Eu acho que eu não teria nem muito o que falar a respeito deles. A literatura, de uma maneira geral, é um ambiente em que eu me sinto mais à vontade para conversar, para falar. É aquilo que realmente me traz essa alegria e essa paixão. Eu escolhi 10, são as minhas 10 leituras preferidas. Lembrando que 10 leituras preferidas não significa que são os 10 melhores livros. No caso aqui, o meu critério vão ser os 10 livros que, de uma forma ou de outra, me tocaram mais. Ou porque são livros um tanto quanto perturbadores, ou porque são livros que me entreteram, que me fizeram pensar. São livros que provavelmente daqui a alguns anos eu ainda vou pensar neles, eu vou estar pensando nesses livros. E são apenas 10. Na verdade, eu gostei de todos os livros que eu li esse ano, tirando um deles que eu gostei um pouco menos, que eu não vou falar qual é. Todas as leituras foram leituras boas e que definitivamente recomendaria para que outras pessoas lessem. Mas por uma questão aqui de economia, a gente vai fazer só 10 mesmo. Então são os 10 preferidos mesmo. Então lembrando que todos os livros que eu não citei entre esses 10 são livros que eu também gostei, mas que para fazer um ranking eu decidi excluí-los, deixá-los ali para trás. Eu sou péssimo, eu já falei isso no vídeo anterior, eu sou péssimo para fazer ranking, sou horrível para decidir fazer uma hierarquização. Então eu tive que fazer um verdadeiro exercício mental para conseguir colocar isso dentro de uma ordem. Mudei muitas vezes, né? Alguns desses eu ainda continuaria dizendo que, olha, ele poderia talvez ficar numa posição superior, ele poderia também ficar numa posição inferior. Ali no meio dessa lista ele está um pouco bagunçado, que eu acho que eu poderia alterar. Mas olhei a lista aí umas 10 vezes e eu fiquei muito feliz com o resultado. O resultado vai ser esse mesmo, nenhuma mudança a mais. Vamos lá. E falando em livros perturbadores, em décimo lugar, Escândalo de Shusaku Endo. Esse livro aqui talvez não tenha sido uma boa ideia como o primeiro livro do Shusaku Endo, até porque é um livro em que, de uma certa maneira, ele está tentando
desdizer muita coisa que ele fez em livros anteriores. Como vocês devem lembrar, ele pertence a um gênero da literatura japonesa que é o romance do eu, em que o autor cria um personagem com características biográficas que são muito semelhantes à do autor, para criar uma certa ambiguidade a respeito das questões que estão sendo narradas aqui. Esse livro, que originalmente era para ser chamado A Canção de um Velho, é quase como uma despedida desse autor, né, que já tinha escrito tantos livros, que já havia ganhado uma certa reputação no Japão, resolve escrever este livro que é bastante dark, assim, é um livro que é bem dark e é um livro que é bem edgy também, assim, a parte final dele é um tanto quanto edgy, então é daquelas histórias bem dark, assim, que só os japoneses sabem criar, porque quem é mais familiarizado com cultura japonesa, com animes, com filmes, assim, sabe que os japoneses sabem muito bem explorar aquela dimensão mais obscura da psique humana e fazer coisas que são completamente perturbadoras ou desoladoras. Esse livro me deu uma sensação em alguns momentos que ele poderia ser inclusive adaptado para um filme ou um anime, talvez, ou um mangá, porque as coisas nele são bastante perturbadoras em alguns momentos. Ele explora questões que são completamente tabu na sociedade. E então, isso para mim acabou tendo um efeito bastante de perturbação quando eu estava lendo. Principalmente o final dele, eu achei em alguns momentos bastante desconfortável de ler. Eu tive que resistir um pouco para conseguir ler. Não é um tipo de leitura que eu estou muito acostumado a fazer, mas eu gostei bastante, eu gostei como ele vai explorando diversas camadas da própria biografia, se é que ele realmente está falando da biografia dele, porque ele pode fazer talvez uma ficção da própria vida dele, né? É essa ambiguidade que torna o livro tão interessante e tão fascinante assim de ser lido. É como eu falei, não é um livro muito feliz, não é um livro que eu coloquei nessa lista exatamente porque é um livro que eu apreciei, assim, do tipo, olha, veja como eu gostei de ler esse livro, mas é mais por essa questão da perturbação que é colocada de uma maneira muito inteligente, não é só uma coisa chocante para te incomodar ou para te quebrar, mas é algo que é justamente aquele mal que muitas vezes precisa ser encarado de frente para que a gente consiga derrotá-lo, para que a gente consiga superá-lo. Então, por isso, esse livro fica em 10º lugar. Em nono lugar, nós temos um bebezinho rosadinho e muito fofinho que se chama Castro, de Antônio Ferreira, essa obra do século XVI, que eu li com uma certa surpresa, porque eu não imaginava que o livro seria assim tão bom e tão agradável de ser lido. Ele é uma das melhores obras do século XVI de Portugal. É uma obra que foi escrita por um poeta que foi contemporâneo de Camões e que talvez exatamente pela potência e pela importância que o Camões assumiu no contexto da literatura portuguesa, ele acabou sendo que deixado de lado, esquecido. Mas isso não apaga o brilho dessa obra. Ele é uma tragédia bastante clássica, que é bastante criativa no uso desses elementos teatrais, o coro principalmente, né, criando esse confronto entre ideias contrárias que não são exatamente resolvidas ali, mas que expõem diferentes perspectivas de diferentes pessoas a respeito de eventos centrais da história portuguesa. A capacidade que esse escritor tem de fazer esse grande giro de perspectivas, de pontos de vista diferentes e condensar isso numa história que é ao mesmo tempo muito concisa, mas ao mesmo tempo muito bela, é genial. Eu gostei muito. É um escritor que deveria ser lido com mais afinco. É uma obra que, em termos de literatura portuguesa, eu diria que é uma das mais importantes que existe e que ela não deveria ser tão esquecida. Recomendo muito a leitura novamente. Se você não leu essa obra, eu peço que você leia, pare o que você está fazendo agora e leia este livro. Eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se você quer
enveredar um pouco mais na literatura do classicismo. Bom, em oitavo lugar nós temos Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Esta obra me causou um certo desconforto, mas é um desconforto bastante diferente daquele desconforto que Escândalo me causou. Escândalo é uma obra que me causou uma certa aversão pelo fato de que as coisas que ele mostra, as coisas que ele vai falando são horrendas, são coisas que a gente evita falar, mas aqui o desconforto é muito diferente. É o desconforto de você ver este personagem que é completamente impotente, que é incapaz de olhar para si mesmo, saber o que há de errado na sua vida e alterar isso. Né? De saber que esse personagem está em guerra com o mundo e que ele não vai jamais saber vencer essa guerra porque ele não sabe nem mesmo quais são as regras dessa guerra. E ainda ter a sensação de que ele é superior a tudo isso que está acontecendo. É bastante brutal esse livro. Esse livro, de tão curto que ele me parece que ele foi escrito numa espécie de furor. Talvez um furor de frustração, talvez isso reflita de uma certa forma a personalidade que o próprio Dostoiévski tinha. Tudo isso me faz pensar que Memórias do Subsolo é uma espécie de grande memorial dos perdedores, aqueles que não conseguem entender as regras dessa vida. E isso me causou essa certa perturbação, porque justamente o que ninguém quer ser é esse homem do subsolo, né? Todos nós queremos vencer na vida. Ninguém quer terminar a vida como uma pessoa frustrada, uma pessoa que não conseguiu realizar o próprio potencial. E eu acho que é esse o grande alerta que Memórias do Subsolo faz pra gente. E é um alerta um tanto quanto sem respostas. E isso causa uma angústia muito grande. Eu acho que essa capa é bastante significativa nesse sentido, né? Esse buraco negro do vazio que fica quando a gente lê esse livro. Sétimo lugar, nós temos Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. Eu gostei demais. É o meu tipo preferido de ficção científica. É uma ficção científica que parece ser muito despretensiosa, mas que traz enormes reflexões sobre a humanidade como um todo. Ele traz uma espécie também de pessimismo geral, generalizado a respeito da espécie humana. A espécie humana como um grande atoleiro, quase. Importa os avanços tecnológicos, as estruturas sociais parecem ser imutáveis, a alma humana parece ser imutável, a sua luta pela sobrevivência, a sua vontade de tirar vantagem das outras pessoas, essas coisas não mudam. Existe um grande ar de desesperança nesse livro, desse ser humano que está sempre em busca desse pomo dourado, daquela grande felicidade, a felicidade final. Todo esse desespero da humanidade é mostrado ao longo desse livro na ótica desse personagem, que é o Roderick, que é uma espécie de grande representante da humanidade, dessa humanidade que foi visitada por alienígenas e de alienígenas que nem mesmo se interessaram pelos seres humanos, que consideram seres humanos tão insignificantes e destituídos de valor ou de algo que os tornassem únicos que puderam simplesmente passar pela Terra, nem mesmo se dar conta que havia ali uma vida que era chamada de inteligente. Esse livro, como eu falei, é bastante pessimista e ele se diferencia talvez um pouco da produção cinematográfica que foi feita com ele pelo Andrei Tarkovsky em Stalker. Acho que Stalker também tem um certo pessimismo, mas eu acho que ele acho que talvez isso vem muito pela concepção de vida que o Andrei Tarkovsky tinha, de mesmo nesse ambiente de completa desesperança, onde as coisas parecem que estão totalmente paradas, atoladas, inertes, ele ainda conseguia ver talvez ali um raio de esperança, né, acima de todas as coisas, talvez uma verdade eterna que sobreponha isso.
e que no livro a gente não vê muito. A gente vê quase que um niilismo de não ver uma possibilidade para essa humanidade sair dessa vida de inércia. Em sexto lugar, nós temos um livro que eu classificaria como tragicômico, que é Sangue Sábio, de Flannery O'Connor. Eu recebi um comentário bastante interessante nesse livro de que ela é uma melhor contista do que ela é romancista. Eu estou bastante curioso para ler os contos dela, porque esse romance, pelo menos aqui, me agradou muito. É um romance que eu achei divertido de ler. Ele é meio engraçado, talvez não engraçado no sentido comum da palavra, mas ele chega a ser tão bizarro ou ele chega a ser tão grotesco que é engraçado de ver. Ver esses personagens que não sabem se comportar em público, que cada um ali tá vivendo uma coisa meio diferente. E aí quando eles vão entrar em contato um com o outro, eles não sabem muito bem o que fazer. E aí eles vão tentar resolver problemas simples de jeitos completamente estapafúrdios. E isso produz uma sensação de humor, eu não sei se voluntário ou involuntário, não sei se era a intenção da Flannery O'Connor ser engraçada, mas ele acaba sendo engraçado, mas é mais aquele engraçado triste, não é um engraçado cômico ou leve, é mais um engraçado para o triste mesmo. É um livro que fala bastante de causa e consequência, é um livro que fala sobre redenção, de como uma pessoa poderia eventualmente alcançar uma redenção de si mesmo, de todos os seus traumas de vida, de como ela poderia talvez vislumbrar uma vida mais plena. Essa mensagem de fundo, que pelo menos eu interpreto que exista de uma maneira bem forte nesse livro, faz com que eu tenha gostado muito dele e eu quero ler muitos outros livros da Flannery O'Connor e espero que eu consiga lê-los nesse canal. Bom, chegamos aqui à parte superior da nossa lista. Em quinto lugar, Hyperion, de Dan Simmons. Eu já falei 2 vezes desse livro, eu não vou falar uma terceira dele. Esse aqui, inclusive, foi o vídeo mais assistido desse canal. Eu não sei o que aconteceu. Aquele vídeo de 10 minutos que eu fiz quando essa tradução foi lançada. Não sei porque aquele vídeo fez tanto sucesso, porque na verdade eu assistindo aquele vídeo assim, eu falei, nossa, eu nem gostei tanto dele assim, mas vocês são o público, né? Vocês aí é que dizem o que vocês gostam ou não. Esse livro, eu, novamente, assim, só tenho a dizer que é um dos grandes clássicos de ficção científica também. Eu acho que diferentemente desse outro livro de ficção científica que apareceu nessa lista, que foi Piquenique na Estrada, Hyperion foi um livro assim que eu consegui me conectar em todas as instâncias. Ele tem personagens maravilhosos, muito marcantes. Eu sou péssimo para lembrar o nome de personagem, mas eu consigo lembrar do nome dos 7 personagens que compõem aquele grupinho ali da peregrinação até as tumbas temporais. E todos eles são ótimos personagens, são muito marcantes. As histórias deles são sensacionais, algumas obviamente melhores que outras. Eu acho que a maneira como o Dan Simmons vai pouco a pouco nos introduzindo nesse mundo, na trama desse mundo, é fascinante. Eu adoro ler livros mais assim na fantasia ou na ficção científica que tem construções de mundo muito bem elaboradas, em que eu fico pensando assim, como é que isso funciona, sabe? De eu querer terminar o livro e pesquisar como aquele mundo funciona, quais são aí as formas de governo, quais são os planetas, como eles funcionam, o que é tecnologia, de ver glossário, ver wiki por aí. E esse foi um livro que me fez fazer isso o tempo todo. Eu sempre, enquanto eu estava lendo esse livro, eu ficava procurando, né, mais informações sobre aqueles conceitos ali, porque eu queria entender realmente o que estava acontecendo. E apesar de o final do primeiro livro ter me deixado com uma certa decepção, porque ele é meio anticlimático, ele não é um final muito assim
cheio de eventos, de acontecimentos, assim, que te deixa meio preso. Então ele é meio anticlimático, ele termina assim como se estivesse terminando um capítulo, mas ele volta no segundo livro com uma força incrível, e a conclusão que esse livro traz no segundo foi algo que eu não vou esquecer tão cedo assim. Eu consigo lembrar do final do livro, do segundo livro, não apenas do final do livro, mas de eu lendo. Sabe quando você não apenas lembra do final, mas você lembra o que você estava fazendo, onde você estava quando você estava lendo aquele livro? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu acho que esse quinto lugar, para mim, é merecidíssimo. Quarto lugar, eu vou roubar. Vou roubar mesmo. Não vai ter jeito. Porque eu queria falar, queria colocar nessa lista pelo menos um livro do Joseph Conrad, mas eu não sabia qual deles colocar. Então eu resolvi colocar dois mesmo em quarto lugar, empatados, porque honestamente eu pensei, eu não saberia dizer qual deles eu gosto mais. E esses dois são O Agente Secreto e Coração das Trevas. São os meus dois livros preferidos entre os quatro que eu li. São obras que, de uma certa forma, são complementares, talvez. Não que sejam uma continuação do outro, mas eu acho que eles têm temas que, de uma certa forma, são meio parecidos. Acho que são duas confrontações do abismo humano, mas em diferentes contextos. Uma delas na cidade, onde a gente imagina que a escuridão humana está latente, e Coração das Trevas, né, mostra a escuridão humana quando ela está patente, né, quando ela está escancarada para a gente. Em O Agente Secreto a gente vê a maldade humana de tanto se esconder, ela literalmente explode, né? E quando ela explode, muita coisa ruim pode acontecer com as pessoas que estão ali ao redor. Então acho que são duas obras geniais. Como eu falei, eu acho que eu tenho alguns comentários, eu tenho alguns poréns em relação aos livros do Joseph Conrad, principalmente no que se refere à sua narrativa meio vaga demais, de ser uma coisa muito subjetiva, mas não é um problema exatamente, não vejo isso exatamente como um problema, mas eu acho que para mim é algo que tem umas horas que é um pouco difícil de acompanhar, que você tem que ler ali uma coisa 15 mil vezes para tentar entender, né? Que às vezes você tá lendo ali, você tá achando que você tá acompanhando, e quando você vê, ele já pulou de um negócio para outro. Mas, como eu falei no vídeo da semana passada sobre o Agente Secreto, se você não assistiu, veja lá. Eu falo que os momentos em que o Joseph Conrad investiga a alma humana, ele demonstra uma agudeza de espírito pouca gente consegue ter. Talvez Dostoiévski consiga fazer igual, mas Joseph Conrad sempre muito certeiro, sempre dando porrada na nossa cara, sempre jogando umas pedradas, umas verdades, sempre usando de umas metáforas belíssimas, sempre de uma maneira muito intensa e eficaz, consegue provocar diversos efeitos com as suas palavras, a sua escrita. Top 3. Terceiro lugar, nós temos este livro aqui, que é uma delícia, Oblomov, de Ivan Goncharov. Esse livro aqui, eu não sei por que eu demorei tanto tempo para lê-lo, porque eu me apaixonei por esse livro. Como eu falei no vídeo, eu acho que o fato de você gostar ou não desse livro provavelmente vai dizer um pouco sobre a sua personalidade. Porque se você se identificar, mesmo que minimamente, com esse personagem que dá título ao livro, é provável que você vai gostar muito desse livro, mas ao mesmo tempo você vai se sentir quase que invadido de uma certa forma, ou agredido, porque você vai querer dar porrada nesse personagem, ao mesmo tempo que você vai se ver um pouco nele. Se você é aquele tipo de pessoa mais sensível, se você é um tipo de pessoa que procrastina muito, se você é um tipo de pessoa que tem dificuldade para resolver os seus problemas imediatamente, que você vai levando as coisas tudo no banho-maria, se você acha que as coisas vão dar certo por si só, sem você precisar agir, todo mundo é um pouco assim, ou a maioria das pessoas é um pouco assim, pelo menos de vez em quando ou em certa medida.
Se você é um pouco disso, leia esse livro aqui. Tenho certeza que você vai se divertir com muita coisa que esse livro vai mostrar. Ele é bastante longo, é curiosíssimo como esse livro é longo, porque é uma história que é simples, ela é banal, não tem nada de muito especial na história dele, mas o grande atrativo dele é esse protagonista, é o Ilya Ilyich Oblomov, que é um dos grandes personagens da literatura, certamente. Ele rouba a cena, aí é uma coisa que ele consegue fazer muito ativamente, que é roubar a cena, né? No resto da vida ele é completamente passivo, mas ele ganha ativamente os nossos corações com o seu jeito de ser, o seu jeito peculiar de ser e o seu jeito ao mesmo tempo fascinante e quase puro mesmo de ser. É certamente um grande personagem da literatura e você precisa conhecer essa obra. Só digo isso para você. Leia Oblomov. Segundo lugar, Enquanto Agonizo, de William Faulkner. Livro curto, bem curtinho esse livro aqui, mas olha, como não gostar? Como eu poderia dizer qualquer coisa negativa a respeito desse livro? Não tem como. É um livro que é quase uma narrativa bíblica, assim. Quando você está lendo, parece, assim, de uma certa forma, você está lendo ali uns trechos da Bíblia. É uma narrativa quase arquetípica a respeito da família. As pessoas na família são uma coletividade, mas cada um ali está vivendo a sua coisa ao mesmo tempo e as pessoas são obrigadas a passar por determinadas provações e se elas conseguem passar por essas provações, então elas são agraciadas e se elas não conseguem passar por essas provações, mantendo-se firmes, elas são castigadas. E é um pouco disso que eu sinto nesse livro. É uma história sobre perda e como a perda pode nos afetar, de como a perda é todo um grande processo e de como as perdas muitas vezes nos fazem perder ainda mais coisas, né? Parece que quanto mais a gente perde coisas, mais coisas são tiradas da gente. Esses personagens fazem uma peregrinação por duas cidades dos Estados Unidos, com uma carroça, com um caixão nessa carroça, e a sensação é que dá que essas pessoas não perdem só a sua mãe ou a sua esposa ao longo dessa viagem, eles perdem muito mais do que isso. É tão lindo como ele consegue escrever tão poeticamente e dar vida para cada um dos seus personagens, de tratar cada um desses personagens como um indivíduo com as suas fragilidades, com as suas forças, com o seu ponto de vista e de como ele respeita cada um desses personagens, respeita a voz deles, ele dá uma voz realmente para esses personagens, ele não eu não tenho a sensação de que ele detém completo controle sobre esses personagens, de que esses personagens eles parecem que têm vida própria, de tão intenso e reais e verossímeis que eles são. Esse livro, eu não acredito que ele não seja tão bom quanto Sonho e Fúria. O Sonho e Fúria é um absoluto clássico da literatura. Eu diria que é um dos meus 10 livros preferidos da vida. Mas esse aqui fica bastante perto também. Ele tem aí os seus encantos, ele tem os seus pequenos momentos em que a gente fica assim, quase que encantado com a voz desses personagens, de como eles parecem que se conversam entre si sem dizer exatamente, de que eles compartilham toda uma série de pensamentos ali, mas que cada um transforma esses pensamentos coletivos em ideações particulares e tudo isso dentro desse livrinho pequenininho aqui. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, meu livro preferido de 2023-2024 é Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Livraço. Esse livro é um soco atrás do outro. É um livro belíssimo, é um livro de relato de sobrevivente. O Solzhenitsyn conta essa grande história coletiva desse prisioneiro que foi levado a um gulag e que passou muitos anos lá
cumpriu uma pena, foi solto, talvez ele tenha morrido, mas essa grande experiência coletiva desse arquipélago, de todos esses nativos, dessas pessoas que passaram pelos traumas mais horríveis, por todos os horrores, o Alexander Solzhenitsyn realiza esse grande empreendimento que é colher esses relatos, dar um sentido a eles e fazer com que todas essas histórias se interconectem e que elas funcionem como um todo e que elas sejam representativas de toda uma coletividade. É impressionante como ele consegue, ao mesmo tempo, falar de tantas pessoas, mas não falar de ninguém em específico. Ele menciona sempre nomes, todas essas histórias que ele conta são histórias reais, nada que ele tenha contado é fictício ou ele tenha inventado, são histórias que ele ouviu e que ele sente que é a missão tornar aquilo público e contar às outras pessoas os horrores de algumas dessas pessoas que não conseguiram sobreviver para contar a sua própria história. E ele ainda, assim, a despeito de todo esse material tão forte que ele consegue encontrar, ele ainda resolve chamar esse seu... Ele resolve chamar o seu livro de um experimento de investigação artística. Então, o valor artístico desse livro é fortíssimo. Ele não é só um documento histórico. Se ele fosse só um documento histórico, talvez eu nem traria esse daqui para esse ranking, né? Mesmo com as suas qualidades investigativas em termos de história. Mas esse livro, ele não apenas tem um valor histórico fundamental, sem dúvida, importantíssimo, valiosíssimo para a compreensão da história do século XX, mas também ele tem uma importância do ponto de vista literário, a beleza, o terror, o horror, as esperanças, os amores vividos por essas pessoas ao longo de tantos anos, aí por mais de, talvez esse trecho que ele faça aqui, mais ou menos aí uns 30 anos, 30, 40 anos de história, tantas pessoas que foram, cujos nomes poderiam ter sido esquecidos, mas eles foram salvos do esquecimento por este homem que é muito corajoso e que resolveu transformar todo o seu trauma nesse grande monumento da literatura mundial. Tá aí, nosso primeiro lugar. Foi muito divertido fazer esse ranking, na verdade eu gostei de fazer, apesar da dificuldade que eu tenho de classificar esses livros numa ordem concreta, mas eu tô bastante animado para os livros que estão vindo aí. Eu já tô fazendo uma listinha aí dos próximos livros que a gente vai ler e eu espero que vocês continuem comigo nessa jornada, nessa aventura. Me tragam aí também as suas dicas de leitura, livros que vocês acham que eu vou gostar de ler, suas sugestões, todas elas serão muito bem aceitas, eu leio todos os comentários, fiquem aí à vontade, tá bom? Então, eu desejo a vocês uma excelente semana, muito obrigado por me acompanhar ao longo desse primeiro ano, desejo a vocês excelentes leituras, até a próxima, tchau, tchau.